Estamos aqui de volta, dando continuidade a essa aula que trata exatamente da discussão do título, né, da monografia e da construção de um sumário prévio para que se trabalhe a monografia de uma forma mais tranquila, né? Eu já dei algumas sugestões aqui já de título e de sumários e vou dar mais algumas outras sugestões antes da gente falar da introdução, de como que se faz a introdução e como que se faz a conclusão da monografia, né? E depois, em um outro momento, vamos falar do próprio desenvolvimento, né? Como que desenvolve o marco teórico e assim por diante. Aqui, nós estamos apresentando aqui na tela do computador mais uma sugestão de título, né? De novo, o título está de uma forma mais ampla. Eu poderia restringir mais ainda esse título, né? Porque aqui eu estou trabalhando controle de constitucionalidade e a mitigação dos efeitos da decisão. Estou trabalhando de uma forma bem ampla. Eu poderia trabalhar isso dentro de um caso específico, né? Mas isso eu vou deixar a critério de cada um de vocês. Bom, o que na realidade nós vamos trabalhar aqui? É exatamente aquela ideia de que é inclusive uma crítica bastante feita, né, às leis 9882 e 9868, que é a possibilidade que é dada ao Supremo de poder, vamos dizer, manusear, né, os efeitos da decisão em sede de controle de constitucionalidade. Ou seja, o Supremo pode dizer que a decisão vai retroagir ou não, ou vai ser de um ponto específico, né, após a data da decisão e assim por diante. Então, há a possibilidade que o Supremo tem de poder mexer com esses efeitos, exatamente fundamentando na ideia de um interesse público ou na ideia de segurança jurídica. Bom, tem muita gente que critica isso, dizendo que isso é muito poder que é dado ao Supremo. Como subtítulo ficou, né, uma reflexão acerca do princípio da segurança jurídica, entendido como direito como integridade. Bom, uma coisa que acho que já deu para notar aqui é que eu fico o tempo inteiro ou trabalhando com o direito como integridade, né, do Ronald Dworkin, ou com a teoria discursiva do direito do Jürgen Habermas, mas vocês podem trabalhar com outros autores. Eu estou dando simplesmente sugestões aqui em relação a esses temas. Bom, como que ficaria um sumário prévio para a construção desse tema? Aqui eu acho importante, né, para essa daqui, eu acho importante trabalhar no capítulo 2, já de cara, as particularidades, né, do controle de constitucionalidade no Brasil. Né? Então aqui eu colocaria mesmo, se vocês quiserem colocar um histórico, né, sobre o nosso controle de constitucionalidade, desde que o Supremo existe, né, ou se quiser trabalhar o nosso controle de constitucionalidade a partir da Constituição de 88, né, também pode fazer um recorte temporal aí, não tem nenhum problema. É até interessante que não faça um trabalho muito extenso, né? Então, pode fazer um recorte aí, então, o controle a partir da Constituição de 88, né, e discutir exatamente essas duas leis. Mas podemos chamar isso aqui de um histórico. 2.2, nós podemos falar de características, né, do nosso controle de constitucionalidade. Depois nós podemos falar sobre os efeitos da decisão, né? E juntamente com os efeitos, a gente pode falar, 2, 3, 1 aqui, sobre a mitigação dos efeitos. Isso para o capítulo 2 dessa monografia, né? Então aqui não teria tanto, não tem necessidade de ficar aprofundando tanto, né? Já vou direto ao ponto, a discussão do que seria o objeto de sugestão dessa monografia aqui, então. Então aqui eu vou fazer exatamente isso, né? Falar sobre o controle, como é que funciona isso no Brasil. Se vocês quiserem aprofundar mais, falar sobre as ações, falar sobre fazer um
um estudo de direito comparado. Eu não acho isso muito importante, mas se quiser, fica a critério. Mas, de qualquer forma, eu já acho bom ir para o foco, né? Falar do histórico, falar das características, já ir direto para a discussão dos efeitos e falar dessa possibilidade de mitigação. E aqui vocês podem dividir falar sobre aspectos doutrinários, aspectos jurisprudenciais, isso tudo pode ser subdividido até para que a monografia fique mais clara, né? E aí, dando continuidade, no capítulo 3, nós podemos falar sobre o princípio da segurança jurídica. Né? E aqui vocês podem fazer uma discussão bem interessante acerca das teorias do direito, né? Ou de teoria geral do direito, por exemplo. E aqui fazer uma discussão mesmo de o que é a segurança jurídica, desde, por exemplo, um autor como Hans Kelsen. Né? Se vocês pegarem aqui a teoria pura do direito, né, de Hans Kelsen, porque Kelsen talvez tenha sido talvez o primeiro grande autor a se preocupar com a questão da segurança jurídica. Né? Desde a teoria pura do direito, ele já tinha essa preocupação em escrever uma teoria que tivesse exatamente esse viés, né? Ou seja, essa pretensão, né, de contribuir para o conceito de segurança jurídica. Então, acho que Kelsen é um autor que pode muito bem começar esse capítulo aqui da segurança jurídica. Um outro autor em relação à segurança jurídica, que é muito importante, seria exatamente o Norberto Bobbio. Né? Ele também tem uma discussão bem interessante acerca da discussão da segurança jurídica. Existem outras discussões em relação à segurança jurídica. Vocês podem, inclusive, falar sobre essa, vamos dizer, axiologização do direito. O que significa isso, né? Axiologização do direito. O que é axiologizar? Tem a ver com valorar. O que aconteceu com a teoria do direito, só para vocês poderem entender e localizar aqui o que eu pretendo com a discussão dessa monografia aqui. Após o positivismo jurídico, né, quando o positivismo entra em crise, vamos dizer assim, há um processo muito importante no mundo, né, de reconquista, né, ou de revalorização daqueles valores, né, que foram perdidos nesse período aí, desde a Primeira Guerra até o final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o mundo passou por um momento extremamente complicado. E aí, com o surgimento da ONU, né, em 48, há uma preocupação novamente com a questão dos valores, né, com a questão do humano, do ser humano, da humanidade, né, do amor, do carinho, da dignidade. Isso tudo volta a ser discutido nas novas teorias do direito a partir da década de 50, 60. Né? Então, essa axiologização, na realidade, do direito é um movimento que vai surgir aí no final da década de 50, início de 60, né, de realocação dos valores dentro das teorias jurídicas. Então, de que modo que eu posso entender a segurança jurídica a partir dessa ideia de uma axiologização do direito? Né? Essa seria um estudo também interessante para esse trabalho aqui, já que nós estamos falando de segurança jurídica. Né? Bom, esse capítulo acho que poderia fechar por aqui, e a gente pode partir para um capítulo 4, onde eu vou exatamente trabalhar a teoria do direito como integridade. Então aqui, no direito como integridade, eu faria uma discussão de o que eu entendo por segurança jurídica. De novo, né, o direito como integridade é a teoria do professor norte-americano Ronald Dworkin, já falecido. Faleceu no início do ano 2012. Aqui, então, eu iria discutir exatamente as bases da teoria do direito como integridade. A primeira coisa seria a crítica ao positivismo jurídico apresentada por Ronald Dworkin em um dos seus primeiros livros. Né? A segunda seria exatamente a discussão, vamos dizer assim, do que seria o poder discricionário. Porque se eu estou falando de segurança jurídica,
o estudo do poder discricionário ele é importante, nas críticas que o Dworkin também já apresentava aqui nesse momento ao chamado poder discricionário dos juízes. Em seguida, eu poderia falar sobre o direito, ou melhor, sobre a integridade do direito, né? Onde eu vou apresentar um outro conceito de segurança jurídica para o Dworkin. E no capítulo 4, no 4.4, eu poderia entrar diretamente na ideia de segurança jurídica em Ronald Dworkin. E fecharia, então, o capítulo de marco teórico para essa sugestão de título aqui, né? Então, aqui estaria, vamos dizer assim, a parte estrutural da monografia, né? A parte mais importante da monografia em termos de conteúdo, né? Então, aqui eu tenho um aspecto, dois capítulos, né? O 2 e o 3, de aspectos mais doutrinários, né? Mais de jurisprudenciais, mais teóricos, né? Um capítulo que eu vou chamar de revisão da literatura, o estado da arte. Tem o capítulo 4, que é o capítulo do meu marco teórico, que é um capítulo extremamente importante, onde eu vou aprofundar isso. E agora sim, eu vou apresentar no capítulo 5, né, a reflexão acerca do princípio da segurança jurídica. Então é aqui no capítulo 5 que eu faço a reflexão, né? Ou seja, é o que está escrito no meu subtítulo da monografia, né? Reflexão acerca do princípio da segurança jurídica. Então aqui sim é o momento onde eu vou apresentar realmente um conceito de segurança jurídica a partir do marco teórico de pesquisa. Bom, e aí encerraria a monografia também com a conclusão ou com as considerações finais. Pronto. E aí faria a mesma forma como já foi feita na outra monografia, um estudo acerca da referência bibliográfica, qual tipo de bibliografia eu iria usar para cada uma dessas sugestões que eu estou dando aqui, né? Bom, uma outra sugestão de tema que seria interessante, já quase encerrando aqui essa discussão sobre título e sumário, né? Tem como título a ideia de supremacia do interesse público sobre o privado e o paradigma do Estado Democrático de Direito. Um estudo acerca da DPF 101, a importação de pneus usados e a livre iniciativa. Então aqui eu também é um título mais genérico, mas aqui já tem um caso específico, né? Eu estou trabalhando naquela chamada DPF 101, eu não sei se vocês já viram a discussão dessa DPF 101, é onde o Supremo vai discutir exatamente a possibilidade de importação de pneus usados ou não, né? Era um momento em que o Brasil estava importando muito pneu de fora e a gente comprava pneu da Argentina, comprava pneu da China e entrou essa discussão. Então a Presidência da República, né, ela moveu a DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, no sentido exatamente, essa aqui é até interessante porque essa DPF, havia uma controvérsia judicial relevante, né, alguns juízes entendendo que não havia nenhum tipo de agressão ao meio ambiente ou coisa nesse sentido, a importação de pneus usados, outros juízes entendendo que havia sim, então havia aqui uma controvérsia judicial, e a Presidência da República, então, ela move essa DPF no sentido de suspender todos esses processos e fixar o entendimento, né? Então isso vai chegar até o Supremo e isso vai ser chamado de a DPF 101, que era a DPF que tratava exatamente da importação de pneus usados. E por que supremacia do interesse público sobre o privado? Porque nessa DPF 101, exatamente o que vai ser discutido é a questão de uma suposta supremacia do interesse público sobre o privado. Ou seja, se eu estou tratando de importação de pneus usados, o que está em jogo aqui é exatamente um contraponto entre o meio ambiente, né, ecologicamente equilibrado,
e a chamada livre iniciativa. Meio ambiente é um interesse difuso, né, e tem mais proximidade aqui com o interesse público, e livre iniciativa, obviamente, seria um interesse privado. É claro que o Supremo, para resolver esse problema, usa essa técnica famosa, né, chamada supremacia do interesse público sobre o privado, e aí soluciona qualquer tipo de caso. O que é interessante, o que chamou a atenção nessa DPF 101? A DPF 101, o que chama a atenção é o voto do ministro Eros Grau, né, já aposentado. Pela primeira vez, um ministro do Supremo Tribunal Federal, em um voto, ele tem a coragem, né, de admitir que a chamada ponderação de valores, ela chega ao fim, né? Ou melhor, que era importante colocar um ponto final nessa história de ponderação de valores. Ou seja, um ministro do Supremo falar isso é algo extremamente importante, né, e chocante, vamos dizer assim. Então ele declara em um voto dele, inclusive se vocês depois quiserem ter acesso a esse voto, é fácil de encontrar isso no Google mesmo, é só digitar DPF 101, voto ministro Eros Grau, é um voto pequeno, mas muito interessante, onde ele faz críticas severas a essa discussão de ponderação de valores ou a questão da supremacia do interesse público sobre o privado. Então é um caso bem interessante para trabalhar ou para apresentar uma crítica à supremacia do interesse público sobre o privado ou então à ponderação de valores. Então, o que eu sugeriria aqui, o que nós podemos imaginar como um sumário prévio de uma monografia como essa aqui, né? De novo, mesma coisa, introdução, sempre vai existir em qualquer monografia. Um capítulo 2, onde eu faria aqui, aí eu já sugeriria um estudo direto, né, dos paradigmas constitucionais. Por quê? Aqui eu vou falar e a relação entre esfera pública e esfera privada. Então, o título desse capítulo ficaria isso, e eu vou falar de cada um dos paradigmas, né? Como que é essa relação entre público e privado no Estado liberal, como que é essa relação no Estado social, e como que é essa relação num chamado Estado democrático de direito. É claro que, só lembrando rapidamente, né, a relação entre público e privado no Estado liberal é uma relação onde a esfera privada prevalece, né, em detrimento da esfera pública. Na realidade, não é nem que prevalece, há uma distinção completa entre a esfera privada e a esfera pública, né? A esfera pública não interfere na esfera privada, e a esfera privada também não interfere na esfera pública. Elas são completamente separadas, vamos dizer assim, né? Então aqui, e os direitos individuais, obviamente, eles prevalecem quando o Estado, de algum modo, pretende interferir na esfera privada. Então esse seria o Estado liberal. No Estado social, né, o que há na realidade é uma inversão, né? O interesse público ele ganha muito mais valor do que o interesse privado. Então aqui é o chamado Estado intervencionista, né? No Estado Democrático de Direito, a proposta que existe, de um autor chamado Jürgen Habermas, é uma proposta de trabalhar a ideia de que esfera pública e esfera privada eles se relacionam de uma forma complementar, né? Um complementa o outro em algum sentido, ou seja, a esfera pública ela depende da esfera privada, e a esfera privada também depende da esfera pública. Então a relação entre público e privado no Estado Democrático de Direito é uma relação de codependência, né? E não de independência ou de subordinação, como era no Estado Social ou no Estado Liberal, por exemplo, né? Então é importante esse estudo dos paradigmas exatamente para deixar claro de onde é que vem essa supremacia do interesse público sobre o privado, e está claro que essa supremacia vem exatamente do paradigma do Estado social. Em seguida, depois que eu faço esse estudo acerca dos paradigmas, eu posso falar um pouco sobre a supremacia do interesse público sobre o privado. E aqui eu vou
apresentar, por exemplo, aspectos doutrinários e aspectos jurisprudenciais. E aspectos jurisprudenciais. Então aqui eu vou coletanear, né, as principais doutrinas, as principais jurisprudências e vou escrever um pouco sobre a questão da supremacia do interesse público sobre o privado, como que isso é entendido no Brasil. Depois eu vou partir para o meu marco teórico, que embora não esteja muito claro aqui no título qual que é o marco teórico, eu acho que eu já falei disso um pouco lá atrás, quando eu estava falando de marco teórico. Existe um autor, né, que trabalha exatamente essa relação entre público e privado, que é o professor alemão Jürgen Habermas. Então aqui eu chamaria esse capítulo de teoria discursiva do direito de Jürgen Habermas. E aqui sim eu vou trabalhar a relação entre esfera pública e esfera privada, né? A relação entre esfera pública e esfera privada, né? Ou a chamada relação entre como é que ele dá o nome lá? Direitos humanos e soberania popular. Isso para entender melhor a teoria do Habermas. Isso de uma forma bem simples, né? O capítulo 5 eu faria exatamente um estudo, aliás, críticas, né? Aspectos críticos da ADPF 101. Aqui eu poderia, já até invertendo um pouco, né, trabalhar a ADPF 101, inclusive já trabalhando aqui os votos, dois votos que são importantes, né, que é o voto do ministro Eros Grau e o voto da ministra Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia que começa a discutir ela que apresenta ela que faz um debate extremamente importante com Eros Grau. Então são dois votos contraditórios que são importantes. Depois eu faria aqui então as minhas reflexões críticas acerca desses votos, né? Reflexões críticas acerca da DPF 54. Desculpa, 101. E partiria já para a conclusão. E, a mesma forma, elaboraria ali a minha referência bibliográfica básica ou a minha referência preliminar, né? E, então, com isso aqui, eu já tenho algumas ideias, né, de tema, de como que pensar um sumário prévio, né? Eu ainda vou trabalhar mais um aqui para a gente poder encerrar esse bloco, só para a gente poder ter essa noção. E fica encerrado isso aqui, e qualquer dúvida, o meu e-mail vai estar à disposição para vocês. Bom, um outro tema que eu dou ideia aqui, é um tema que também muito em voga hoje em dia, que é a discussão da internação compulsória, né, para os dependentes de crack. E aí eu coloquei um título da seguinte forma: Internação compulsória e a dignidade da pessoa humana. Um estudo a partir da teoria moral de Ronald Dworkin. Vocês poderiam colocar aqui internação compulsória para os dependentes de crack, que é um estudo, vocês poderiam fazer um estudo de caso, inclusive, né? De repente, se vocês conhecem uma pessoa que é dependente de crack, quer fazer esse estudo, uma pessoa que foi internada compulsoriamente, quer fazer esse tipo de estudo, também seria interessante. Mas que tipo de sumário eu poderia elaborar para isso aqui? Introdução,
No capítulo 2, eu faria... só um minuto. No capítulo 2, eu faria um estudo, por exemplo, acerca dessa chamada internação compulsória, né? Como que ela surgiu, qual é a lei que instaurou isso, algo nesse sentido, né? Como é que funciona a internação compulsória. Então vocês podem falar de um histórico disso aqui, né? Podem falar sobre os requisitos da internação, se é que eles existem ou não. Podem apresentar aspectos de doutrina, né? Doutrina, jurisprudência, se é que já existe alguma coisa nesse sentido. Dessa internação compulsória. E se vocês quiserem acrescentar também críticas, né, que já foram feitas à internação compulsória. Num capítulo 3º, eu faria uma discussão interessante, que eu acho que tem tudo a ver com isso aqui, que é a dignidade. Melhor, eu acho que é interessante também falar aqui sobre a questão dos paradigmas constitucionais. Por quê? Paradigmas constitucionais e o princípio da liberdade, né, que tem tudo a ver com a discussão aqui. Então eu vou falar da liberdade no Estado liberal, né, a liberdade no Estado social, a liberdade no Estado democrático de direito. Né, isso seria bem interessante trabalhar nessa monografia aqui, até para ficar mais claro, né? Depois, sim, eu entraria no princípio da dignidade da pessoa humana. O que é essa tal da dignidade da pessoa humana, né? E aqui existe um autor muito importante, aí vocês podem falar sobre o histórico disso aqui também, né? Da dignidade da pessoa humana, apresentar o conceito, né? Ou a definição, o conceito, né? Se vocês quiserem apresentar também algumas críticas, tudo bem. Aqui então seria o capítulo de marco teórico. Tem um autor muito interessante sobre a dignidade da pessoa humana, né, que é o autor Ingo Wolfgang Sarlé, um procurador lá do Rio Grande do Sul. Mas aqui eu acho interessante trabalhar a dignidade da pessoa humana a partir do direito como integridade, né, porque o nosso marco teórico é o direito como integridade. Então eu chamaria isso aqui de dignidade da pessoa humana e integridade do direito, né, para ficar claro aonde está localizado o nosso marco teórico. No capítulo 5, eu apresentaria, então, aspectos, ou melhor, contribuições, né, para o enfrentamento da internação compulsória e a minha conclusão. Bom, então como sugestão, esse seria então o último sumário prévio para ser trabalhado. Bom, lembrando, né, tudo isso que eu apresentei aqui em relação a títulos e sumários prévios são meras, vamos dizer assim, são meros toques, né, meros conselhos, assim, isso não quer dizer que deve necessariamente ser assim. E tudo isso é provisório, né? Pode ser que no final da sua monografia você mude completamente o seu sumário, mude completamente o título, dê até uma melhorada na questão da delimitação do tema, mude completamente a questão da referência bibliográfica. Então, fica isso aqui como sugestão. Nós vamos encerrar por aqui e no próximo bloco nós vamos falar sobre a questão da introdução, da conclusão, da linguagem que se utiliza na monografia, e daqui a pouco nós voltamos.